Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma homilia diária. O Evangelho de hoje nos confronta com uma realidade dura e libertadora. A vida não consiste na abundância de bens, mas na riqueza diante de Deus. Quantos de nós, mesmo sem perceber, medimos o valor da vida pela conta bancária, pelo sucesso aparente, pela segurança material? Jesus vem nos sacudir do sono espiritual e dizer: cuidado, a ganância é uma prisão disfarçada de conquista. Assim, a cena começa de maneira curiosa. Um homem, no meio da multidão, pede que Jesus intervenha na partilha de uma herança. Vemos aqui um coração dividido. Enquanto Jesus anuncia o reino dos céus, aquele homem está preocupado com os bens da terra. Quantas vezes fazemos o mesmo? Estamos diante de Deus, mas nosso coração está em outro lugar, preocupado com o que falta, com o que queremos, com o que o outro tem. Jesus não nega a importância da justiça social, nem despreza as necessidades materiais. Mas ele muda a perspectiva. O problema não é ter bens, e sim ser dominado por eles. Ele não condena a prosperidade, mas o egoísmo. A riqueza pode ser bênção, se for instrumento de amor. Pode ser maldição, se nos faz esquecer os outros e o próprio Deus. A parábola do rico insensato é um espelho. O homem da história planeja seu futuro como se tivesse total controle da vida. Ele fala apenas consigo: meus celeiros, meu trigo, meus bens, tudo é meu, nada é nosso. O ego é o único personagem com quem ele dialoga. Mas Deus o chama de louco. Nesta noite pedirão de volta a tua vida. O verbo pedir de volta sugere que a vida não nos pertence. É um dom emprestado. Somos apenas administradores, não donos. Tudo que temos, tempo, talentos, recursos, deve ser colocado a serviço do amor. O erro do rico não foi colher muito, mas esquecer o céu. Não foi guardar o que sobrou, mas não partilhar o que lhe foi confiado. Na verdade, ele se preparou para viver longos anos, mas não se preparou para o encontro eterno. Jesus encerra com uma frase decisiva: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Ser rico diante de Deus é o oposto de ser rico diante do mundo.
O mundo mede a riqueza em cifras, Deus mede em generosidade. O mundo valoriza quem acumula, Deus exalta quem reparte. Essa mensagem ecoa nas palavras de São Basílio Magno, que dizia assim: o pão que tu guardas pertence ao faminto, a roupa que escondes pertence ao nu, o dinheiro que enterraste pertence ao necessitado. E Santo Agostinho completa: não é pecado possuir bens, mas é pecado ser possuído por eles. Meus irmãos, o Evangelho nos convida hoje a uma revisão profunda de vida. Em que tenho colocado meu tesouro? No cofre, no status ou em Deus? Talvez Jesus queira nos ensinar que a herança mais preciosa é o amor, que a verdadeira segurança não está nas reservas financeiras, mas na confiança, na providência, que o verdadeiro investimento é aquele que rende frutos eternos, a caridade, o perdão, a fé, a esperança, a doação de si. Vivemos num tempo em que o ter ameaça sufocar o ser. Somos bombardeados por propagandas que dizem: compre e será feliz. Mas a felicidade cristã é diferente. Não se compra, se constrói com gestos de amor. Quando partilhamos, Deus multiplica. Quando acumulamos, o coração se estreita. Recordemos as palavras do Papa Francisco na Evangelii Gaudium: enquanto os bens materiais são acumulados nas mãos de poucos, cresce o sofrimento de muitos. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O discípulo de Cristo é chamado a viver com sobriedade, generosidade e desapego. Isso não significa desprezar o trabalho ou o planejamento, mas manter o coração livre. Como diz São Paulo, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. A parábola do rico insensato não é apenas um aviso moral, mas um convite à conversão espiritual. Ela nos ensina a perguntar todos os dias: o que eu tenho feito com o que Deus me deu? Minhas riquezas têm aproximado ou afastado meu coração do Senhor? Ser rico diante de Deus é ser pobre de espírito, como nos ensina o primeiro bem-aventurado das bem-aventuranças. É reconhecer que tudo vem de Deus e tudo deve voltar para Ele em forma de amor. Que este Evangelho nos leve a abrir nossos celeiros, não para guardar mais, mas para repartir melhor. Pois, como disse São João Crisóstomo, não é o ouro que te faz rico, mas o amor com que o distribuís. Rezemos assim: Senhor Jesus, Tu que vieste ao mundo pobre e desapegado, ensina-nos a buscar as riquezas que não perecem, liberta-nos da ganância e do medo de perder e dá-nos um coração generoso, capaz de partilhar. Faz-nos compreender que nada possuímos de fato, pois tudo é dom de Tuas mãos. Que saibamos ser ricos diante de Ti, acumulando obras de amor, fé e misericórdia. Quando nossa noite chegar, que possamos ouvir Tua voz dizendo: vem, servo bom e fiel, entra na alegria do Teu Senhor. Assim seja. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.